Bom dia, turma. Aqui é o professor Adriano. Vou explicar o exercício dessa semana. Então, aqui o primeiro, tá cinza porque é só um material de apoio para fazer a leitura. Então, você vai abrir aqui e vai fazer a leitura, Tem toda a revisão da matéria, iniciando sobre o conceito de conjunto, né? Todos os sinais de conjunto, o diagrama de Euler-Venn, todos os probleminhas de Euler-Venn que a gente fez semana passada, né? Tá aqui, interseção, a diferença de conjuntos, união, interseção, diferença de conjunto, né? Aqui sobre os conjuntos numéricos, que vão ser as atividades da próxima semana, ok? Aqui alguns símbolos de teoria do conjunto que a gente vai usar agora nesse exercício, que é sobre intervalo. Então, vamos falar um pouquinho sobre intervalo. Intervalo do conjunto é um intervalo numérico, né? Então, assim, um intervalo entre um número e outro que está, né? Que formam o devido conjunto. Então, vamos lá. O conjunto numérico pode ser representado de diversas maneiras, né? Então, vamos para as maneiras de representar o conjunto. O subconjunto S dos números reais maiores que 5 e menores ou igual a 10. Então, todos os números maiores do que 5 e menores e igual a 10 são representados da seguinte maneira: x pertence aos naturais, tal que... Então vamos para a leitura, né? Esse símbolo aqui é o de tal que, né? Então, x, símbolo de pertence, aos naturais, tal que 5 é menor que x, que é menor ou igual a 10. A gente lê do x para os extremos, ok? X é maior do que 5 e menor ou igual a 10. O que seria isso? Seria o número maior do que 5. O 6 é maior do que 5, o 7, o 8, o 9. Agora os menores do que 10. 9, 8, 7. Só que ele falou que não só os menores, mas o menor igual. Então, se é igual, o 10 entra. Esses são números desse conjunto aqui que ele especificou, ok? Ele poderia ter colocado ele na reta numérica, tá? Na reta numérica ele seria assim, bolinha aberta no 5, porque o 5 não entra, né? Aí bolinha fechada no 6, né? 7, 8, 9 e 10, ok? Vou fazer um exercício desse mais pra frente. Aí ele vai e especifica aqui, O símbolo de parênteses indica que os extremos daquele conjunto não estão inclusos, ou seja, o 5 não faz parte do conjunto. Já esse colchetezinho fechado, né, ele indica, né, que os extremos fazem parte do conjunto. Ou seja, se aqui no 5 tivesse o colchetezinho fechado, aqui, né, o 5 pertenceria ao conjunto, tá? Ele também pode ser usado com colchetezinho ao contrário, né, para ser aberto, né, 5, 10, né? Poderia estar com o colchete fechado porque o 10 entra e o colchetezinho aberto porque o 5 não entra, ok? Os colchetes indicam que os números entram. Os colchetes, o símbolo de colchete para o outro lado virado para fora indicam que os extremos daquele conjunto não estão inclusos nele. Os símbolos que aparecem nas regras acima podem ser combinados de acordo com a necessidade e o gosto daqueles que representam, né? Então aqui, né, menos 7 está fechado, né? O menos 7 faz parte. E esses números vão até o 4,2. Então, no caso, não é um conjunto dos números naturais, mas do conjunto dos números inteiros, né? Ou pelo menos racionais, né? Já que tem números com vírgula. E ele deve especificar isso no problema. Terceiro exemplo, o conjunto dos números naturais, dos números reais maiores ou igual a menos 2. Se é maior ou igual, né? Colchete fechado. A menos 2,45. Não, desculpa. E menores ou igual, né? A 3 oitavos, né? Então, dois colchetes fechados, tranquilo, né? Conjunto de números reais menores ou igual a 7 e maiores do que
meio. Então ele não falou maior ou igual, né? Se ele não falou maior ou igual a meio, né? Então ele pode usar aqui, ó, o parentezinho, ó, o colchetezinho aberto, ou ele pode usar o parentezinho aqui, ó. O que significa isso, né? Significa que, ó, na reta numérica, significa que no 1/2 não entra. E a reta vai até o 7. Só que no 7, o 7 entra. Então o 7 é bolinha fechada. Bolinha fechada, ok? Representação geométrica nessa da reta que eu estou fazendo com vocês. Identificar os extremos do subconjunto, marcá-los bola aberta se pertence ao conjunto, com bola fechada se não pertence, que é o que eu acabei de falar. Da mesma forma, podemos combinar bola aberta e fechada, né? Igual colchete com parênteses, né? Perceba, então, né? Perceba que o número 0 e 5 pertence ao intervalo, por isso foram marcados com uma bola fechada. Aqui, ó, menos 5 e menos 2. Então tá aqui, ó, vamos fazer a reta numérica, né? A reta numérica, né, do menos 5 e ele vai até o menos 2. Então aqui, ó, conjunto, né? Todos os números entre menos 5 e menos 2 pertencem, só que o menos 5 ele pertence, bolinha fechada. E o menos 2 não pertence, bolinha aberta. Poderia ser representado com menos 5 e menos 2, abre parênteses. Então o intervalo de conjunto é isso, né? Vamos lá ver se a gente consegue ver o exercício, ok? Tirar algumas dúvidas do exercício. Então são dois exercícios. Um represente a reta numérica dos seguintes intervalos, né? Então tá aqui os intervalos, né? Você vai pegar uma página do seu caderno, vai copiar aqui o exercício todo, tá? O exercício completo. E vai desenhar ao represente na reta numérica os seguintes intervalos. Então você vai representar a reta numérica, tá? Vou ver se eu consigo. Eu fiz um exemplo aqui no caderno, vamos ver se a gente consegue ir para ele, tá? Se consigo ampliar a câmera aqui para vocês. Foi. Então tá aqui a câmera, né? Fiz alguns intervalos, então tá aqui, ó. X pertence aos reais, né? Tá ok. X é maior que menos 10 e menor ou igual a 5. Então o que seria isso, né? Seria aqui, ó. Tem uma reta numérica, o menos 10 fica aqui para a esquerda, né? Menos 10, aí tem o menos 9, 8, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então o que significa? Que no 5 começa o conjunto e no menos 10, né? São os extremos do conjunto. Aqui, ó, o conjunto pertence. Então você vai fazer esse risquinho aqui para dizer que isso faz parte do conjunto. Aqui, como menos 10 não pertence ao conjunto, bolinha aberta. Aqui, como pertence, bolinha fechada. Terminou o exercício. Ok? Quando vem essa parte de infinito, tá? A única coisa que você precisa fazer aqui é o zero, né? Ó, zero fechado, bolinha fechada, né? Aí você não encerra o conjunto, tá? Ele vai até o infinito. Aqui é o zero. Então, esse aqui é de todos os números negativos, ok? Esse aqui, x maior ou igual a menos 20, né? X maior ou igual a menos 20. Então, ó, menos 20, maior ou igual, né? Bolinha fechada. Bolinha fechada. Se ele quisesse os menores, para trás. Os maiores, para a direita, ok? Fazer a reta, né? Você botar os números, né? Menos 19, 18, 17, 16, né? Então isso aqui. E ele vai até quão? Até o infinito, né? Infinito positivo, ok? Para cá, infinito negativo. Para cá, infinito positivo. Aqui, x pertence aos reais. Por que acabou? A gravação tá aqui? Tá. Ah, tá.
Saiu aqui da câmera, né? Tá, só que aqui tem outro detalhe, né? Ele não pertence aos reais. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Nos números inteiros não entra o 0, alguma coisa. Então só vai entrar o número menos 20, o número menos 19, menos 18, menos 17 e assim por diante, né? Todos os números inteiros, ok? E aqui vai entrar todos os números, né? Então, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 25. Se ele é maior do que 25, tá aqui o 25, né? Tá aqui a reta numérica. Se ele fosse maior ou igual a bolinha fechada, como ele é só maior, né? Bolinha aberta e todos os números até o infinito positivo, ok? Aqui. Menos não, né? 1/2. Aí fração tem esse detalhezinho, tá? Fração você tem que transformar, tá? 1 sobre 2 é 1 dividido para 2, que é 0,5, ok? E 10 dividido por 4, tá? É 2,5, tá? Então o conjunto começa em meio e termina em 2,5. Então tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Ele começa em meio, né? Meio tá entre o 0 e o 1, tá aqui, né? 1 sobre 2. E termina no 2,5, tá aqui, ó, 10 sobre 4, tá? Eu sei que é esse porque eu fiz a divisão, ok? Bolinha aqui, bolinha aqui. Bolinha é fechada, então, né, vamos fechar ela aqui, ó. E fazer o tracinho para dizer que o conjunto está nesse intervalo numérico, ok? Então, são exemplos aí para fazer a primeira atividade. A câmera não quer ficar de jeito nenhum, ela tá com raiva da gente. E a segunda atividade, né, você vai fazer aquela parte, né, do conjunto interseção, né? Então, A interseção B menos o C. Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que saber quem é o conjunto. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor que 4. Então, se ele é menor que 4, o 4 não entra, né? E ele é menor do que 4. Então, todos os números menores que 4, ó, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 2,5, todos os números, né, fazem parte do conjunto A, até o infinito negativo, ok? O conjunto B, ele já tem um intervalozinho aí de numérico, né? X é maior que menos 1, então tá aqui o menos 1, né? Ele é uma bolinha aberta porque ele é maior, né? Até o 3, então até o 3, bolinha no 3, fechado ou aberta. Então, menor ou igual, bolinha fechada. Então, ele inicia lá no menos 1, mas o menos 1 não entra. E vai até o 3, ok? E o C é um intervalo que o 1 entra, né? Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1. Então, 1 entra. E são todos os números maiores até o infinito positivo, ok? Os outros números, né? E ele quer saber o seguinte, ó. A interseção B. Quem pertence a e B ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai olhar, né, ó. Aqui bolinha aberta, então vai continuar aberto, né? Porque o menos 1 não pertence, né? Aí quem pertence aqui, ó? Todo mundo, né? Ó, notar que o 4 não pertence, ó, mas ó, o 3,5 iria pertencer, mas ó, só vai até o 3. Então aqui a gente só vai até o 3 fechado, né? Isso é difícil de gravar aqui. Desculpa aí as tecnologias, né? Mas o que temos para hoje? Então, lê ao menos 1. Então, esse é o conjunto interseção, menos o conjunto C, né? E o conjunto C são todos os números maiores, não marquei aqui, né? Maiores do que 1. Então, todos os números maiores do que 1, ó, 1 tá aqui, né? Por aqui assim, né? Então, ele não quer os números maiores do que 1, então os menos, né? Ele vai tirar. Então, se eu vou tirar, vai ficar aberto no menos 1, vai até o aberto no 1, porque ele não quer 1, quer que tire. Se eu quisesse escrever isso, né? Como é que eu escreveria? X pertence aos reais, tal que X, ele é o quê? Maior do que menos 1, não maior ou igual porque a bolinha está aberta, e menor do que 1, ok? Aí eu escolhi uma opção que tivesse escrito assim,
ou assim na reta numérica, ou assim, né, entre parênteses, né, menos 1 e 1, né, porque não é colchete fechado, porque o menos 1 e o 1 não pertencem. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Na primeira atividade, você vai fazer no caderno igual eu fiz, tirar uma foto, anexar e encaminhar a atividade. Na segunda, ela é de marcar X. Você vai analisar todo o contexto, marcar um X e me encaminhar. Qualquer dúvida, tá? Estou disponível no WhatsApp.